últimos dias da Segunda Guerra Mundial, enquanto Berlim era reduzida a escombros pelos bombardeios e pelo avanço das tropas soviéticas, um dos homens mais poderosos da história encontrava-se escondido em um bunker subterrâneo. Ali, a dezenas de metros abaixo da superfície, vivia seus momentos finais Adolf Hitler, o líder da Alemanha nazista. Cercado por seus assessores mais leais, isolado da realidade e incapaz de aceitar a derrota, ele assistia ao colapso completo do regime que havia construído ao longo de mais de uma década. Era abril de 1945. As forças da União Soviética avançavam rapidamente pelas ruas de Berlim. Os sons das explosões podiam ser ouvidos até mesmo dentro do bunker. A situação era desesperadora. Os relatórios militares que chegavam até Hitler revelavam que as tropas alemãs estavam sendo derrotadas em todas as frentes. Mesmo assim, ele continuava emitindo ordens para exércitos que já não existiam ou que não tinham condições de combater. Muitos dos presentes perceberam que o líder nazista havia perdido qualquer contato com a realidade. O Führerbunker era um complexo subterrâneo localizado sob a antiga chancelaria do Reich. Construído para resistir a bombardeios, o local tornou-se a última fortaleza do regime nazista. Lá dentro, funcionários, secretárias, oficiais e membros do círculo íntimo de Hitler conviviam em um ambiente marcado pelo medo, pela tensão e pela incerteza. Enquanto o mundo acima desmoronava, a vida continuava de forma quase surreal nos corredores estreitos e abafados do bunker. À medida que os soviéticos se aproximavam, ficou claro que a guerra estava perdida. Muitos líderes nazistas tentaram fugir. Outros buscavam negociar rendições ou escapar para regiões ainda controladas pelos alemães. Hitler, porém, tomou uma decisão diferente. Ele declarou que permaneceria em Berlim até o fim. Não queria ser capturado vivo por seus inimigos. O destino de Benito Mussolini, o ditador italiano executado por partisans e exibido publicamente em uma praça, serviu como um aviso terrível. Hitler estava determinado a evitar que algo semelhante acontecesse com ele. Na madrugada de 29 de abril de 1945, enquanto a batalha acontecia do lado de fora, Hitler realizou um ato surpreendente. Casou-se com Eva Braun, sua companheira de longa data. A cerimônia foi simples e ocorreu dentro do bunker. Após anos mantendo o relacionamento longe dos holofotes, os dois finalmente oficializaram a união. No entanto, o casamento duraria menos de 2 dias. Depois da cerimônia, Hitler redigiu seu testamento político e pessoal. Nele, culpava seus adversários pela guerra e reafirmava suas convicções ideológicas. Também nomeava sucessores para cargos importantes do governo. Era o último ato político de um regime que já havia deixado de existir na prática. Na tarde de 30 de abril de 1945, Hitler e Eva Braun retiraram-se para seus aposentos particulares. Pouco tempo depois, um disparo foi ouvido. Quando alguns auxiliares entraram no local, encontraram Hitler morto. Segundo os relatos mais aceitos pelos historiadores, ele havia cometido suicídio com um tiro na cabeça. Eva Braun também estava morta, provavelmente após ingerir cápsulas de cianeto. O casal havia decidido encerrar a própria vida em vez de enfrentar a captura. Seguindo instruções deixadas por Hitler, seus auxiliares carregaram os corpos para o jardim da chancelaria. Em meio aos bombardeios e ao caos da batalha, despejaram gasolina sobre os cadáveres e atearam fogo. O objetivo era destruir os restos mortais para impedir que fossem exibidos pelos vencedores da guerra. Enquanto as chamas consumiam os corpos, o Terceiro Reich chegava ao seu fim definitivo. Dias depois, soldados soviéticos ocuparam completamente a área. Os restos parcialmente queimados foram encontrados e recolhidos. Durante anos, o governo soviético manteve muitas informações em segredo, o que ajudou a alimentar rumores e teorias da conspiração. Algumas pessoas passaram a acreditar que Hitler teria escapado do bunker e fugido para outro país. Argentina, Brasil e até mesmo bases secretas na Antártida foram apontados como possíveis esconderijos.
Essas teorias ganharam força porque diversos criminosos nazistas realmente conseguiram fugir da Europa após a guerra. No entanto, ao longo das décadas, investigações históricas, documentos militares, testemunhos de sobreviventes e análises forenses reforçaram a conclusão de que Hitler morreu no bunker em 30 de abril de 1945. Atualmente, essa é a posição aceita pela esmagadora maioria dos historiadores. A morte de Hitler marcou não apenas o fim de um homem, mas também o colapso de um dos regimes mais violentos da história. Poucos dias depois, a Alemanha se renderia oficialmente, encerrando a guerra na Europa. O bunker que um dia serviu como último refúgio do ditador desapareceu sob as transformações da cidade de Berlim. Hoje, quase nada resta do local. Ainda assim, a história daqueles últimos dias continua despertando fascínio, debates e curiosidade em pessoas do mundo inteiro. No silêncio daquele bunker subterrâneo, enquanto o mundo acima era consumido pela guerra, chegava ao fim a trajetória do homem que havia provocado um dos conflitos mais devastadores da história da humanidade. E com sua morte, encerrava-se também o capítulo final do Terceiro Reich. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal.